Olá, pessoal. Meu nome é Jefferson Pires, sou médico veterinário e biólogo, tá? Sou o coordenador dos cursos de pós-graduação de Clínica e Cirurgia de PETs não convencionais da Faculdade Qualitas e também do curso de Clínica e Cirurgia de Animais Selvagens também da Faculdade Qualitas. Tá? Então, estou vindo hoje aqui para fazer uma apresentação para vocês sobre microchipagem de animais selvagens. A microchipagem acaba sendo uma forma de identificação, né, muito utilizada, hoje em dia se tornou muito popular, e por isso nada mais obrigatório do que um veterinário saber, tá, a importância e a forma de se realizar uma microchipagem desses animais. Tá? Então, a gente tem que sempre tentar agregar conhecimento, e esse talvez venha a ser um conhecimento bem básico, mas importante a todos. Seja um aluno, mesmo que está iniciando aí sua graduação, até mesmo o profissional mais avançado. Até porque, por muitas vezes, às vezes acontece algum problema, tem um aparecimento de novas tecnologias, então é fundamental que a gente saiba bastante sobre a microchipagem desses animais. Feito? Então, obviamente, é uma forma de marcação de animais. Nós temos hoje em dia uma série de metodologias de marcação que podem vir a ser utilizadas, muitas apresentando vantagens e desvantagens. Então, cada vez mais, essas vantagens e essas desvantagens também aparecem. Às vezes tem coisas que a gente não percebia no início da utilização da marcação, e com o tempo, esses problemas ou essas vantagens vão acabando meio que aparecendo. Por exemplo, as anilhas. As anilhas, elas, para as aves, já são extremamente populares, né? Já são muito utilizadas há muitos e muitos anos. E, recentemente, por exemplo, elas têm sido condenadas em algumas espécies, porque a gente também não pode generalizar de maneira geral, né? Não podemos pegar e falar, ó, anilhas são boas para todas as aves. Não são todas as aves que vão poder. Vou dar exemplos para vocês. Por exemplo, os urubus, pelo fato deles defecarem nas patas para poderem termorregular, a utilização de anilhas neles faz com que ocorra acúmulo de fezes, garroteamento do membro, e o animal pode efetivamente perder o membro por ter sido anilhado. Então, é uma espécie que é desrecomendado o anilhamento. Pinguins, durante muito tempo, foram anilhados nas aletas, né, nas asas, era uma anilha especial, achatado, tem na imagem aí, né, essa anilha aí mais achatada. Hoje em dia tem sido condenado, muitos animais começaram a desenvolver lesões por causa desse tipo de anilhas. E alguns animais, né, algumas aves que recebem anilhas no tarso, às vezes têm pequenos problemas, às vezes um processo inflamatório, irritativo ali local, e isso daí pode levar o animal, inclusive, a perder a pata. Então, por isso, apesar de ser uma técnica barata e muito utilizada, cada dia mais ela tem sido condenada. Tá? As tatuagens estão cada dia mais sendo utilizadas também. Elas são ótimas, mas o grande problema que a gente tem é que, em grande parte dos animais, requer que esses animais sejam anestesiados. Então, isso encarece, coloca o animal em risco, é questionado o bem-estar do animal diante de um procedimento desse. Então, acabamos tendo bastante questionamento. Tem os tags, né? Alguns tags que podem ser presos à pele, tem tags que podem ser inseridos debaixo da pele. Aí mesmo tem a apresentação de um tag colocado na pata de um anfíbio, aplicado, então com uma numeração, acaba facilitando. Esses animais muito pequenos, a gente acaba tendo bastante questionamento em cima da utilização de algumas técnicas de maneira geral. Os tags podem ser uma solução. Os elastômeros, né, que são injetados, são geralmente substâncias fluorescentes, que são injetadas em diversas áreas do corpo, de colorações diferentes, e acabam sendo bastante utilizados. Esses elastômeros, o grande problema que a gente tem é o preço é exorbitante.
Então, ainda assim, muito questionados, e muitas vezes a gente não consegue diferenciar os indivíduos, acaba sendo muito difícil de você dar uma garantia de que, por exemplo, um animal que está sendo comercializado não possa ser repetido aquela marcação com aquele determinado padrão de cor, né? Então, para, por exemplo, comércio, isso acaba sendo muito questionado. E os microchips, que é o que a gente está vindo hoje falar, tá? Então, os microchips, eles se popularizaram bastante, cada vez mais sendo utilizados, principalmente por causa da diversidade de tecnologias, né? Tamanhos também, que a gente vai falar, que ultimamente as pessoas têm começado a utilizar, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar, que geralmente é a primeira impressão que as pessoas acabam tendo, é que o microchip como se fosse um localizador. E isso não é verdade. O microchip, ele não permite que você localize um animal. Não é um animal, opa, esse animal saiu do meu campo aqui de vista, fugiu, aonde que eu vou, como eu vou conseguir achar, e o microchip, de repente, iria permitir que eu encontrasse esse animal através de GPS ou qualquer outro tipo de tecnologia referente à localização. Microchip não permite isso. Isso é uma coisa que meio que se popularizou, uma lenda urbana, e não é verdade de forma alguma. Você nunca vai conseguir encontrar um animal através do seu microchip, tá? Então, o que o microchip permite é que ele tenha uma numeração específica e você, próximo do animal, você passa um leitor, o qual ele vai conseguir realizar a leitura dessa numeração. É uma numeração relativamente grande, inclusive os microchips, eles têm uma série de números, e os primeiros números, né, eles podem ser referentes aí à localização no mundo. Então existe mais ou menos um padrão referente disso, mas isso aí pode mudar, principalmente que às vezes algumas empresas começam a trazer microchips de outros países, de outras localidades, então isso pode, por muitas vezes, se mostrar um pouco mais bagunçado, mas a ideia do comércio era mais ou menos isso daí. Fundamental é que a gente saiba que microchips diferentes podem utilizar tecnologias diferentes. A tecnologia mais popular dentre os microchips, né, é a tecnologia RFID, né? Então, é uma tecnologia de radiofrequência muito comum, que permite que a gente realize a leitura dessa numeração a uma distância razoável, tá? Temos os RFIDs, a tecnologia RFID passiva e a ativa, né? A passiva, ela não tem uma emissão de radiofrequência, então ela é a principal utilizada aí, nos microchips, no qual nós implantamos na maioria dos animais. Eu consigo fazer uma leitura a uma distância relativamente média, tudo vai depender do tamanho da minha antena também, e seria um problema, por exemplo, microchipei um elefante, como que eu vou fazer leitura desse animal? Dependendo do posicionamento, pode ser que seja difícil, né? Tem um certo distanciamento e me dificulte realizar essa leitura. Mesmo, por exemplo, um tigre, não obrigatoriamente eu consiga chegar lá, colar na pele do animal e passar esse leitor para conseguir encontrar e ver essa numeração. Então, isso aí pode acabar meio que dificultando um pouquinho. Então, essa tecnologia RFID, ela permite um certo distanciamento, tá? Nos microchips, para a gente conseguir fazer a leitura. Então, muitas vezes 30, 40, 50 centímetros, dependendo do tamanho da tua antena, pode vir a ser o suficiente, tá? Então, isso vai depender muito de marca de microchip e de tamanho de antena. Geralmente, a maioria dos leitores, eles fazem boas leituras aí a partir de 15, 10, 15 centímetros, o distanciamento máximo mais seguro em si para a leitura. E a tecnologia NFC, tá? É uma tecnologia que permite uma leitura mais próxima. Poucos são os microchips que utilizam esse tipo de leitura. O problema dele é justamente o distanciamento. Então, você precisa que o microchip esteja mais próximo do leitor para você ter uma leitura mais fiel. A grande vantagem da tecnologia NFC é que você poderia fazer uma leitura, por exemplo, com um celular. Você não precisaria obrigatoriamente
de um leitor, então isso acaba facilitando. Agora, há poucos anos, né, foi lançado até um microchip dual, né, um microchip que tem as duas tecnologias, então isso iria facilitar. Mas ainda assim, o que a gente encontra hoje em dia são os microchips com tecnologia RFID, tá? São os principais em si que nós acabamos encontrando no comércio. Tá? No passado, né, quando o microchip ele foi lançado, ele tinha uma série de características que geravam um pouquinho de conflito. Então, primeiramente, eram valores muito altos, que simplesmente transformavam de uma forma meio que inviável. Para vocês terem uma ideia, atualmente, né, o que tem a dupla tecnologia que eu falei para vocês, RFID e NFC, ele também individualmente é caro, cada microchip aí na faixa de 140, R$ 130, pelo menos é o que o fabricante fala que comercializa. Então, ainda fica um pouquinho longe aí da realidade do que a gente precisa. Tá? Claro que assim, opa, vou microchipar o meu indivíduo em si, não é muito alto, mas você imagina uma situação que você tem um criadouro gigante que o cara precisa microchipar centenas de animais, às vezes um centro de reabilitação mesmo, um CRAS, que às vezes vai ter que microchipar 5.000 animais. Esses valores se transformariam em valores completamente inviáveis. Tá? Então, voltando aqui, né? Então, a tecnologia antiga, os microchips eram muito altos, os letores eram muito altos, os valores deles, né? Então, isso acabava dificultando. A agulha, o microchip era muito grande, animais pequenos eram inviáveis. Para vocês terem uma ideia, micos, a recomendação era que eles fossem anestesiados para ser colocado. Tamanho era o tamanho do microchip, a agressividade que era a colocação de microchip desse. Esses microchips, antigamente, eles não tinham nenhuma capa, era somente um pedaço de vidro, né, na superfície deles. Isso permitia uma migração muito intensa. Você colocava no pescoço, daqui a pouco você ia ver, estava lá na pata, estava lá no abdômen. Esse microchip ficava variando, ficava vagando ao longo desse animal. Então, isso dificultava, às vezes, você conseguir fazer uma leitura eficiente, encontrar esse microchip e por aí. Os leitores eram muito grandes, ocupavam muito espaço, eram muito pesados, então você acabava atrapalhando também. E eles tinham uma baixíssima durabilidade. Tá? Às vezes você botava o microchip esperando que ele durasse muito e às vezes durava 2 anos, 3 anos, 5 anos, às vezes no máximo, ele continuava lendo. Principalmente quando a gente tinha animais de uma longevidade maior, isso acabava se tornando um problema. Imagina só, um jabuti vivendo 80, 100 anos. Poderia ser que no final da vida dele você tinha aí um animal com 10, 15 microchips, e os outros todos sem funcionamento. Ultimamente, né, as coisas melhoraram, evoluíram muito. Então, a gente tem desde o microchip normal, o mini microchip e o nano microchip. Então, isso aí já permitiu muito com que a gente conseguisse colocar esse microchip mesmo em animais muito pequenos. Né? O nano, hoje em dia, ele é quase a metade do microchip convencional. E, tipo, quase a metade de espessura e de comprimento. Então, isso melhorou muito, ajudou muito a gente poder trabalhar nesses animais. Os valores caíram muito também, né, variando aí na faixa de R$ 25 a R$ 12, mais ou menos, o valor de cada microchip. Claro que os pequenos são mais caros, né, a gente sabe disso, mas a vantagem é as agulhas são menores, permitindo nós microchiparmos animais de tamanhos muito, muito pequenininhos. Tá? Muitos desses microchips receberam uma capa anti-migração, então ele promove um processo inflamatório local que vai garantir com que esse material fique aderido. Os microchips se tornaram muito pequenos, então eles dão no bolso em si, com baterias muito duráveis, então isso facilitou muito, eles se tornaram bem mais acessíveis, enquanto às vezes um leitor no passado custava o equivalente hoje a R$ 3.000, R$ 4.000, hoje em dia você consegue encontrar, às vezes, leitores por R$ 300. Então, a coisa se transformou em muito mais acessíveis, com uma durabilidade relativamente alta. Não é uma durabilidade absurda, tá? Grande parte das empresas não garantem uma vida útil acima de 10 anos. Claro que, às vezes, a gente encontra aí de 20 anos e por aí vai, mas ainda assim não é uma coisa exorbitante que vai durar
uma infinidade de tempos, mas hoje em dia duram bem mais. Tá? Temos que ter alguns cuidados no momento da aplicação desses microchips. Primeiramente, as espécies que podemos utilizar, não são todas, né? Por causa do tamanho. Então, por exemplo, eu não consigo hoje em dia microchipar uma aranha. Na realidade, o comércio da maioria dos invertebrados PET ficam travados por causa disso, porque a gente não tem microchips que eu consiga aplicar nesses animais de maneira segura, de forma que eu não gere um trauma grande e eu consiga manter o comércio desses animais, tá? Mas, às vezes, até alguns peixes eu já consigo microchipar, algumas lagartixas, né, alguns geckos, já consigo fazer essa microchipagem, alguns cágados pequenos também, as traquemes, nós conseguimos sem grandes problemas. A localização da colocação do microchip, existem alguns padrões de localização que podem ser utilizados, mas mesmo em uma determinada espécie pode variar, às vezes é no pescoço, às vezes é na base da cauda, às vezes do lado direito, do lado esquerdo, tá? Cada local trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Fundamental uma boa higiene na hora da aplicação, tá? Então, realizar uma antisepsia local, porque quando você está injetando, você pode estar levando bactéria para dentro desse animal, e principalmente com essa cápsula antiaderência, né? Ali pode fazer a formação de biofilme e gerar um abscesso. Lembre-se, o ideal é que todo microchip seja estéril, tá? Preferencialmente que seja microchips individualizados, com embalagem individuais, e que esses microchips sejam esterilizados por óxido de etileno. Tá? Eu já vi situações de pessoas deixarem esse microchip na pastilha de formol e, principalmente, os répteis, pode ter certeza, eles tendem a expulsar isso, porque os répteis são muito sensíveis e deu problema, eles colocam para fora. Eu já vi diversas vezes esse tipo de coisa acontecerem. Então, quanto maior a higiene, melhor a qualidade do produto, melhor, tá? Então, vamos sempre tentar utilizar dessa forma. Tá. Muitas vezes pode ser que seja necessário nós realizarmos uma colocação, tá? Desse microchip e ele abrir um buraco, principalmente os microchips maiores. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós podemos ter que dar um pontinho, dependendo do tamanho do animal, ou mesmo uma gotinha de Super Bonder pode ser o suficiente, tá? E aí um detalhe importante, o comprimento do microchip ele é fundamental para você garantir que você está implantando esse microchip no local mais fundo, reduzindo a chance deles vir a ser expulso. Perfeito? Então, a gente tem que tomar conta disso. Claro que assim, peguei um coleiro, vou botar um microchip nesse animal, não vou introduzir a agulha inteira no peito desse animal, que a chance de você gerar uma lesão vai ser muito grande. Mas o bom senso de quanto mais você puder introduzir, melhor, ele tem que ser levado em consideração, tá? E menor vai ser a redução. Caso você ache que existe a chance de ele expulsar, por exemplo, algumas pessoas aplicam nas costas, nas aves da região subcutânea, ao invés de aplicarem no peito, na musculatura peitoral, nesses casos você pode botar lá a gotinha de Super Bonder, você vai garantir mais que ele não venha a ser expulso. Tranquilo? Quais são os principais problemas que nós temos aí com a utilização da aplicação desses microchips? Primeiramente, essa rejeição, né, que a gente já estava falando. Materiais principalmente contaminados costumam ser mais facilmente rejeitados, contaminados com bactérias ou qualquer coisa do gênero. Animais muito pequenos que recebem microchips muito grandes favorecem isso, tá? Animais aquáticos, a recomendação é que, se você for colocar animais aquáticos, preferencialmente você deixe ele 2 dias fora d'água, se o tamanho dele permitir, né? Se a condição de saúde dele, né, biológica dele permitir, tente manter, tá? Senão, realmente aplicar de uma forma muito funda, porque se você aplicar subcutâneo, por exemplo, uma traquemes muito pequenininho, você colocou um microchip grande, subcutâneo, a chance dele expulsar esse microchip é muito maior, porque a tendência é a água entrar por aquele orifício, tá? Começar a gerar uma contaminação e esse animal efetivamente expulsar
esse microchip, né? Então, essa rejeição, a queda desse microchip, a recomendação, inclusive, colocou o microchip, faz a leitura, tá? Para você ter a certeza que aquele microchip está lá. O ideal faz a leitura antes do microchip, né? Antes de você implantar, aplica, faz a leitura depois, para você confirmar que está funcionando e que ficou bem posicionado. Preferencialmente, 2, 3, 5 dias depois, faz a leitura novamente para você ter certeza que aquele microchip está lá e que ele não foi rejeitado, que ele não caiu, que ele não migrou, qualquer coisa do gênero, tá? De qualquer forma, todo microchip é passível de falhar, seja de imediato, tá? Alguns dias após, ou mesmo anos depois, como eu falei para vocês. Praticamente nenhuma empresa garante a vida útil dele maior que 10 anos. Por isso, cada vez mais o que a gente tem utilizado é uma dupla marcação, de forma que você tenha uma segurança maior, caso, por exemplo, venha a falhar esse microchip. Então, associe ele uma anilha, associe a ele uma tatuagem, tá? Algum outro tipo de marcação que te garanta mais que esse animal é aquele determinado indivíduo. Então, a dupla marcação cada vez mais tem sido utilizada, cada vez mais tem sido validada, tá? Nada pior, inclusive, de você botar, e eu já vi esse tipo de situação acontecer, de ser colocado o microchip, esse microchip parar de funcionar, ser colocado um segundo microchip e, do nada, aquele que tinha parado voltar a funcionar. E aí isso só confunde muito mais todo o nosso controle, né? Porque você tem 2 microchips funcionais e aí você, às vezes, faz leitura, não sabe se é um outro indivíduo, acaba complicando muito, tá? Outro grande problema que pode vir a acontecer, a gente já viu esse tipo de histórico, é um animal via óbito, tá? Ele ser removido, esse microchip, e ser implantado em um outro animal. É uma falsificação, não pode ser feito isso, né? Inclusive, eu falo para vocês, se isso acontecer em um animal silvestre, legalizado, devidamente documentado, isso é passível de multa, processo, tá? Porque é uma falsificação, então jamais isso pode ser utilizado. E assim, a implantação em algumas espécies subcutâneas, por exemplo, ave, é mais fácil o cara conseguir fazer a remoção de um indivíduo e colocar em outro, tá? Por isso que é melhor que seja feita a implantação do microchip na região do peito, porque é mais difícil o cara fazer uma incisão no animal vivo, remover aquele microchip para implantar em outro animal, tá? Então, acaba sendo mais seguro a implantação numa musculatura mais profunda. Perfeito? Muito obrigado a todos, tá? Deixo aqui o meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida, ou queira perguntar algo. Perfeito? Muito obrigado.